As estatísticas também não podem ser precisas sobre esse aspecto, mas calcula-se que entre 16% e 22% dos desabrigados sofrem alguma forma de doença mental. A fim de ajudar, de fato, essas pessoas, devemos superar nossos estereótipos mentais. Generalizar sobre os desabrigados não nos fortalece a ajudá-los, e não resta a menor dúvida de que muitos podem ser ajudados. O que causa a existência de desabrigados em primeiro lugar? Além da doença mental já mencionada, outros motivos comumente citados incluem o custo de vida cada vez mais alto da habitação, somado à redução dos salários, o abuso de drogas e álcool e o colapso da tradicional família americana. A verdade é que todos esses motivos são legítimos. Contudo, por trás de todos, vamos encontrar sistemas de convicções. Afinal, há muitas pessoas que também sobrevivem à devastação de abuso de drogas e álcool, que perderam suas casas ou não conseguem ganhar o suficiente para pagar um aluguel, e que nunca experimentaram uma vida familiar estável e, apesar disso, essas pessoas nunca se tornaram desabrigadas. Qual é a diferença? Tudo se reduz a convicções, valores e identidade básicos de cada indivíduo. Muitas pessoas que vivem nas ruas podem se considerar como desabrigadas, mas outras podem se ver como estando temporariamente sem um lar. Assim, procuram soluções e encontrarão um meio de voltarem ao estilo de vida tradicional. Para se criar uma mudança a longo prazo no indivíduo desabrigado, deve haver uma mudança de identidade. É a única forma de se produzir uma mudança consistente em seu comportamento. Desde 1984, tenho trabalhado com organizações de desabrigados, ajudando pessoas a promoverem a transformação de desabrigado para contribuinte social. A cada ano, em meus programas de confirmação de controle de vida, os participantes passam uma noite com vários desabrigados para propiciar a mudança e ajudá-los a dar uma virada em suas vidas. Os resultados dessas interações de 1 hora são às vezes espantosos. Um exemplo extraordinário é de um jovem chamado TJ. Nós o conhecemos há 2 anos, quando o encontramos na rua e o convidamos para jantar conosco, se partilhasse um pouco da história de sua vida. Na ocasião, diz ele, estava alto como uma pipa. Vivia nas ruas há mais de 10 anos, viciado em cocaína, metadona e anfetaminas. Depois de passarem apenas 1 hora com ele, os participantes do seminário foram capazes de ajudá-lo a fazer grandes mudanças em suas convicções e a desenvolver estratégias para sustentar sua nova identidade. Hoje, TJ não apenas saiu das ruas e se livrou das drogas, mas também dá sua contribuição à sociedade. É um bombeiro no Texas. Mais do que isso, nos últimos 2 anos, ele voltou ao nosso programa, a fim de nos ajudar a recrutar outros na mesma situação em que ele se encontrava há tão pouco tempo. Entrevistando desabrigados, descobri que muitos são iguais a TJ. Têm problemas de drogas ou álcool, ou perderam suas casas e não sabem como enfrentar a situação. A maioria de seus desafios não é diferente dos que muita gente enfrenta. Possuem neuroassociações que os limitam. Possuem valores que previnem a mudança. Algumas de suas regras os impedem de progredir. Suas identidades os vinculam a circunstâncias limitadoras. Como a liberdade tende a ser um de seus valores mais altos, sentem-se felizes, apesar da insatisfação com o ambiente físico. Afinal, não precisam obedecer às regras da sociedade e evitam as pressões que associam a essas regras. Além disso, desenvolveram toda uma comunidade de amigos e muitas vezes se consideram fortes, porque sobrevivem pela astúcia. Também acham
que esse tipo de vida fortalece o caráter. Conheço até pessoas que já foram desabrigadas e agora têm 2 casas, mas continuam a passar algum tempo em abrigos para indigentes, porque ainda se identificam por completo com a personalidade desabrigada. Por meio da amizade e interesse pessoal, você e eu podemos ser a ponte entre a dura realidade do desabrigo e o desafio de responsabilidade exigido pela integração na sociedade. Todos agimos com base no que achamos irresistível. O que aconteceria se você cultivasse a amizade com um desabrigado que lhe oferecesse algumas novas experiências de referência, como uma visita a um spa ou a um teatro? Novas referências proporcionam a estrutura para novas convicções e novas identidades. Lembre-se de que pequenos esforços podem fazer uma grande diferença. Os desafios do sistema penitenciário. Temos desafios igualmente aflitivos nas prisões americanas. Não é preciso ser um gênio para perceber que nosso atual sistema carcerário é ineficaz, com um índice de reincidência de 82%. Entre todos os presos federais e estaduais em 1986, 60% haviam passado 2 vezes ou mais por prisões, 45% 3 vezes ou mais, 20% 6 vezes ou mais. Nos últimos 5 anos, a população penitenciária americana aumentou a um ponto considerável, criando as tensões decorrentes do excesso de presos. Viver num ambiente em que deve pagar alguém só para não ser fisicamente agredido ou não sofrer abusos sexuais, em que deve roubar ou aderir a uma gangue para sobreviver, não melhora a visão de ninguém sobre a sua posição no mundo. Os presos são compelidos a manterem sua identidade criminosa para sobreviverem na sociedade da prisão, em que se adquire reconhecimento e prestígio por um conjunto de regras brutais. Como compartilhou comigo um ex-condenado. Assim que fui solto, comecei a pensar em voltar. Tinha respeito na prisão. Contava com caras que matariam por mim. Lá fora, era apenas um ex-condenado imprestável. Enviados para um mundo em que não conhecem ninguém, pensando que não tem como controlar seu ambiente, esses homens e mulheres costumam fazer coisas, consciente ou inconscientemente, para garantir seu retorno ao lar. Esse ciclo de criminalidade pode ser interrompido? Claro que pode, se houver bastante dor vinculada à permanência na prisão e bastante prazer associado a estar fora. Se pudéssemos treinar as pessoas de maneira eficaz, a combinação desses fatores seria espantosa. Entrevistei um homem que acabara de sair da prisão, depois de uma pena de 8 anos por tentativa de homicídio. Quando lhe perguntei se atiraria outra vez em alguém, ele sorriu e respondeu, sem a menor hesitação, se alguém tentasse tirar minhas drogas. Não quer evitar o retorno à prisão? Claro que não. A prisão não é tão ruim assim. Ali, eu não precisava me preocupar com a próxima refeição. E podia assistir televisão. Tinha tudo sob controle. Sabia como lidar com os outros caras. E por isso, não tinha com que me preocupar. A prisão não é um dissuasor para o seu comportamento sociopático. Ele simplesmente não associa dor ao encarceramento. Compare isso com as experiências de Frank, autor do livro Prenda-me se for capaz. Ele é famoso no mundo inteiro por seus golpes como o grande impostor. Viaja por toda parte apresentando-se como piloto, administrador de hospital, assessor do procurador-geral da Lusiânia, entre outros disfarces, e dando golpe de milhões de dólares.